Está bem, então, vocês estão instruções de julgamento da parte da Comissão Disciplinar. Chama a julgamento do primeiro processo, número 977/2025, parte de análise do futebol versus Marca. Clube pelo Paulista Sub-13. Denunciado a agremiação do Panabi, curso no artigo 191 do CBJD. A doutora Ana fará a defesa? Sim. Tem provas a produzir, doutora? Não. Perfeito. Então, passo a palavra ao relator, doutor João Pedro, para o relatório. Obrigado, presidente. Saúde a todos. Desejo uma boa tarde, um bom trabalho de todas. Trata-se de partida válida pelo campeonato Paulista Sub-13, entre Tanabi e Marília. No dia 6 de julho deste ano, a atuação capturada no artigo 191, inciso 3º, do CBJD, relato similar de que a agremiação Tanabi teria deixado de arcar com as taxas de arbitragem. Consta do processo de ficha disciplinar, indicação de incidência específica nessa situação. Situação válida da agremiação, um pedido de adiamento da agremiação Tanabi da última sessão, com sinalização de defesa oral a ser realizada nesse momento. Passo a palavra aqui a doutora. Obrigado, doutor João Pedro. Não temos provas a produzir, correto? Então, passo a palavra à procuradoria para a manifestação. Oi? Passei a palavra ao doutor. Relator, doutor João Pedro, seja bem-vindo à quarta. Doutores, João, secretaria, doutora Ana, colega defensor e defensora. Caso situação que vem se repetindo aqui, falta de pagamento de taxa de arbitragem, assim descumpriu o artigo 27, ciclo 3 do REX, o contrato Paulista Sub-13, ratificando aqui o que o nobre relator falou, a incidência específica e extensa. Dessa forma, a Procuradoria apenas reitera os termos e quer a combinação conforme capturado. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, passo a palavra à defesa. Boa tarde, presidente, demais auditores, primeira vez que vejo a doutora aqui, então prazer conhecê-lo, toda a procuradoria, secretaria, demais defensores. Aqui a defesa é bem breve. Na realidade, não se nega que não foram pagas as taxas, de fato não foram pagas, mas a motivação pela qual elas não foram realizadas até o presente momento é que o Tanabi ele vem passando por dificuldades financeiras muito grandes, está em processo de reestruturação financeira do clube e, diante disso, já está em conversa com o próprio setor de finanças da Federação Paulista de Futebol para realizar parcelamentos e formas de se adequar novamente aos seus valores. Diante disso, é muito importante colocar aqui que o Tanabi ele é efetivamente o clube que fomenta o futebol na cidade. Então, ele trata com todas as categorias de sub-11 a sub-23, que se totalizam em 8 categorias, e, além disso, também recebe outros esportes da prefeitura dentro do estado, né, para fomentar o esporte. E, querendo ou não, ele é o maior fundador da cidade e região em volta. Então, diante disso, pede-se aqui que leve-se em consideração a todo o trabalho de fomento da base profissional, tudo que tem sido feito na região e pela cidade, e também leve-se em consideração tanto o artigo 182, em questão das suas categorias de base, em qual ele está denunciado, mas também o 182A, em questão da capacidade econômica e financeira do clube, em que pese a questão efetiva do clube ser reincidente, mas também aqui está como uma atenuante de ser confesso. E, diante de toda essa reestruturação, pede-se que leve em consideração o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para que não seja, mais uma vez, uma nova multa pesada que inviabilize o clube e isso acabe se tornando uma bola de neve a ponto de que eles não consigam, enfim, resolver a situação financeira deles. Então, pede-se aqui a aplicação mínima cabível no artigo em questão, mas caso assim, fica por essa defesa. Obrigado, doutor. Então, passo a palavra ao relator, doutor João Pedro, para o voto. Obrigado, presidente. Parabenizo o advogado pela defesa.
estou votando minha proposta de voto pelo provimento, né, da denúncia e considerando algumas questões aqui para arbitrar a multa. Considerando que a situação financeira do Bel deve ser sopesada, mas ficamos um pouco de mãos atadas aqui, considerando a responsabilidade, a objetividade da responsabilidade desse tipo de infração e também o caráter pedagógico da multa. Então, até que chegue, né, algum tipo de anistia ou regime de parcelamento específico dessas taxas em relação à agremiação, nós não temos como deixar de considerar a infração. E eu faço, arbitro aqui a multa como proposta em R$ 1.500, considerando aí todas as situações convergentes que são aí de forma negativa, né, de forma gravosa, a reincidência específica reiterada, a progressividade em relação às infrações anteriores, salvo engano, arbitradas em R$ 1.000, e já considerando a atenuante da confissão e do artigo 8.2, estamos fazendo essa ponderação entre circunstâncias que agravam e atenuam a infração, fixo minha proposta de multa no valor de R$ 1.500 para a criança. Obrigado, doutor João. Doutor Daniel, como voto? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todos. Parabéns, doutora Ana, pela defesa e parabéns ao doutor João Pedro pelo voto. Concordo, gênero, número e grau com o relator. Obrigado, doutor Thiago, como voto? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Com o relator, presidente. Obrigado. Eu também vou acompanhando o voto do relator. Passo a proferir o estado. Fica a agremiação do Tanari. Por infração ao artigo 9.1, a pena pecuniária de R$ 1.500. Julgamento encerrado. Próximo processo. 1058/2025. Artigo entre novamente Tanari, Sociedade Anônima Bovers, de Futebol Clube do Paulista, sub-23, segunda divisão, realizada no dia 5 de julho de 2025, denunciados Lucas Alencar Mendes, massagista do Independente, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, Leonardo Pesucci, da agremiação do Independente, denunciado no artigo 258-A, e a agremiação do Tanabi, novamente denunciado no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Doutora, fará novamente a defesa? Tem provas a produzir? Nesse caso, temos. Eu fiz juntar os autos de um ofício com a própria federação para a compra de materiais para o campo e também juntamos vídeos demonstrando que o campo está em manutenção. Doutora Laila fará a defesa? Tem provas a produzir? Então, passo a palavra ao relator, doutor Thiago. Obrigado, presidente. Então, para se denunciar, presida contra 3 denunciados. O primeiro denunciado, Lucas Alencar Menezes, massagista da equipe do Independente, denunciado por infração ao artigo 258, inciso, parágrafo 2º, inciso 2. Conforme consta na súmula, o motorista foi expulso com cartão vermelho direto por reclamar de forma assintosa, com gestos e palavras, saindo do banco de suplentes, contra as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras, abre aspas: vocês são muito ruins, é tudo contra nós, povo. Fecha aspas. O segundo denunciado, Tanabi Sport Clube, denunciado pela infração artigo 191, inciso 3º, em concurso do artigo 10, inciso 3º do Regulamento de Competições, pois conforme o relatório, constando que o gramado estava em condições ruins, buraco duro e com muitas falhas, faltando grama principalmente nas áreas de tiro de meta e no círculo central. E o terceiro denunciado, o senhor Leonardo Pessucci, supervisor da equipe do Independente, denunciado por infração ao artigo 258-A do CBJD. Conforme consta do relatório de diretor de jogo, ao término do primeiro tempo, dirigindo-se ao vestiário, trocou provocações e gestos com membros da comissão técnica adversária que estavam na arquibancada. O Tanabi é reincidente diversas vezes e os outros 2 denunciados são primários. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Vamos assistir aos vídeos juntados pela agremiação do Tanabi. Aqui é só para mostrar que eles fazem a manutenção, aqui, inclusive cortando a grama, deixando ela na altura que é pedida. E tem uma foto que, inclusive, o próprio jardineiro encaminhou trocando os quadrados da grama.
Saiu na selfie. Só foi perguntar. Participa. Nem concordei, tal trabalho de homem. Falou, vou sair para garantir. Eu que fiz. Foi eu que fiz. Perfeito. Tanto a grama quanto a foto. Obrigado, doutora. Não tenho mais provas a produzir. Passo a palavra à procuradora. Obrigado, presidente. O privilégio que a doutora Ana que veio fazer a defesa. Vou começar pelo Rabi. O relato, ele diz que fala que o gramado do campo, o jogo estava em condições ruins, com muitos buracos, duro e com muitas falhas. A procuradoria aqui, ela deixou até de denunciar no 211, ou seja, deixar de manter o local que é indicado com infraestrutura necessária para assegurar a plena e garantir segurança para a realização, porque a partida foi realizada. Dessa forma, o que se verifica é uma anotação de que e aí o vídeo deixa claro o quanto está ruim o gramado, né? Então, assim, o que a gente vê? Que é uma anotação que não pode ser desprezada. A Procuradoria também, ele já informa que foi oficiado o DCO para verificação do quanto relatado ali. E, eventualmente, autorizar ou proibir a autorização do estádio para as partidas, porque aí seria a pena maior, que seria no 211. Dessa forma, a Procuradoria entendeu que se encaixa a situação no artigo 10, terceiro do REC, que diz tomar as necessárias providências para que o piso do gramado esteja em condições normais de uso ou nas condições estabelecidas no REC e caderno de encargos de dessa forma, entende-se que deixou de cumprir ou dificultou o regulamento, porque não foi tomadas as providências necessárias para que esse gramado estivesse em condições normais. Se tivesse em condições normais, não estaria anotado. Dessa forma, a Procuradoria, nesse caso, reitera o pedido de condenação conforme capitulado. Quer fazer separado? Acho que podemos seguir. Mais tranquilo, né? Então vamos lá. Em relação ao Lucas, ele foi expulso porque aqui na letra fria da letra tá, vocês são muito ruins, é tudo contra nós, porra, mas isso teve com certeza uma conotação e volume muito maior do que se fala aqui. Lembrando que ele é um massagista e aí desvirtua das suas funções, a função dele não está lá nem para xingar o árbitro, sequer auxiliar o técnico, mas ele dessa forma foge das suas funções e como a gente não tem imagens aqui, a presunção de veracidade contida na súmula no relatório serve de base para a denúncia, mantém-se assim o pedido. Por fim, em relação ao Leonardo Pessutti, ele é o supervisor da equipe de independente. Ele troca provocações de gestos com membros da comissão técnica. Lembrando, essa comissão técnica estava na arquibancada. O fato narrado, ele citou com troca de gestos e provocações, que muito embora o relato cite membro da comissão, essa estava na arquibancada e o entendimento é que se equivale a torcedores. Na justiça esportiva, o torcedor é definido como qualquer pessoa que aprecia, apoia ou associa a uma entidade esportiva e acompanha a prática de determinada modalidade. Portanto, o ato infracional consiste na provocação capaz de causar revolta nas arquibancadas, podendo ser praticado por palavras, sinais, gestos ou imitações. Assim, é um entendimento que violou-se o fair play e a moralidade esportiva, e dessa forma o artigo 258 da CBJ já está determinando de tutelar a paz e a arte esportiva. Dessa forma, a Procuradoria mantém a denunciação no 258A e refere a condenação conforme capitulado. É o que pleitei. Obrigado. Iniciamos seguindo a ordem da denúncia. Passo a palavra à doutora Laila para a apresentação do direito. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente, os novos auditores, a Procuradoria, a Secretaria, os demais defensores aqui presentes.
Com relação ao senhor Lucas, como bem pontuado, ele exerce a função de massagista, essa defensora sempre traz nas sessões que cabe a qualquer um, seja torcedor, seja membro da comissão, reclamações são válidas, a arbitragem também tem que se colocar no ponto de serem criticados, desde que essas críticas não extrapolem as questões éticas, morais e que não ofendam a honra de ninguém. Entendo que a fala proferida aqui pelo massagista, ela não extrapola como um todo, se for verificada, o que de fato estava acontecendo naquele momento. Houve a marcação do segundo gol aos 59 minutos do segundo tempo, e a fala proferida e a expulsão se deu aos 60 minutos, ou seja, logo seguida de levarem o segundo gol, motivo pelo qual, de fato, ali se tratava de um momento de enervamento dele, motivo pelo qual a defesa ressalta também a primariedade, requerendo aí a sua absolvição ou que seja convertida a pena de suspensão em advertência. Já com relação ao senhor Leonardo, resta certo o que consta do relatório, em que pese tenha havido essa situação, ela fora prontamente cessada, ou seja, não trouxe qualquer prejuízo, não acarretou em maiores situações, não ensejou em nenhum problema que não fosse pontualmente resolvido. Tanto é que, caso realmente tenha ocorrido, o que acredita-se que de fato ocorreu, ele fez essa provocação, que foi mútua, e seguiu. Então, não teve nenhum condão aí maior ou nenhum prejuízo, tanto para o jogo quanto para o espetáculo como um todo, motivo pelo qual requer-se a aplicação da pena mínima prevista no artigo em que ele foi denunciado. Obrigado, doutora Vera. Passo a palavra doutora Ana, do defesa, doutora. Excelências, eu vou aproveitar até o argumento que eu utilizei no primeiro processo. Como eu disse, são 8 categorias sendo utilizadas pelo campo todos os finais de semana. Então, enquanto eles estão competindo 11, 12, 13, 14, pelo menos 4 jogos ao dia desde um domingo. 15, 17, 2 jogos em um sábado. Sub-20 na sexta-feira. Além do mais, o Sub-23 profissional, via de regra, entre quarta e sábado. Ou seja, a gente está tratando aqui de um campo natural. Ele não é um campo sintético. Não tem condições naturais que superem uma agenda dessas. Então, aqui, já tentando exatamente o que está descrito na questão tanto do artigo 191, que fala sobre deixar de cumprir ou dificultar cumprimento, mas também, principalmente no artigo 10º, inciso 3º, que fala tomar providências necessárias para que os pisos dos gramados estejam em condições. As providências foram tomadas. Tanto que gastaram-se muitos valores, inclusive retido das cotas da federação, conforme nos postados o ofício, retiraram 5 mil de cotas, salvo engano, para comprar materiais para tomar as providências para que esse gramado fosse restabelecido. Bem como demonstra-se aqui, o jardineiro está lá, tem todo o tratamento e também tem o fator externo, aquele que não é do clube. É um estádio municipal, da prefeitura. Então, não é só o clube do Tanabi que utiliza eles. Então, se a gente está falando de 8 categorias que fazem 8 jogos semanais, fora aqueles amadores feitos pela prefeitura dentro do mesmo campo, aqui nada mais é que o tempo contra nós. É impossível, humanamente impossível, e sendo um gramado natural, que tenha uma recuperação perfeita e plena nas condições das quais a gente deseja para que haja jogos. Mas, bem pontuando aqui, como o doutor Anselmo colocou, não teria jogo se não fosse possível ter jogo. Isso, com certeza, seria um impeditivo pela própria federação, pelo próprio setor de competições. Então, se o campo tem condições de jogo, teve jogo, e quero deixar claro aqui que tudo que é feito tem as medidas, são tomadas as providências necessárias para que elas sejam recuperadas. Agora, deixando evidente que, com a pausa de férias de 11, 12, 13, 14, com a eliminação do 15, 17 e 20, existe um respiro para que esse campo possa novamente se recuperar até a próxima fase. Tendo, então, somente 2 jogos do profissional neste mês de julho, para que o gramado seja recuperado. Então, diante de todas essas reclamações, aqui, novamente, vamos pela razoabilidade e pela proporcionalidade, e tendo em vista que também, dependendo das condições climáticas, porque no interior o tempo é extremamente seco e não há chuva que o coopere para poder restabelecer o gramado de forma mais célere,
coloca-se aqui pela dissolução do clube, porque as medidas são necessárias e estão sendo tomadas. Mas se caso assim, vossas excelências não entenderem, a gente vai distribuir diariamente também as condições financeiras do clube no 182A, para que seja penalizado no mínimo legal do artigo. Obrigado, doutora. Passo a palavra ao relator para voto. Obrigado, presidente. Eu consegui a denúncia, mas foi o primeiro denunciado, Lucas Ricardo, massagista. Em outras ocasiões, a gente já teve algumas questões quanto à súmula do árbitro, ela detalha que seja acertoso, gesto, e lembro de um caso recente que a gente tinha uma descrição interessante que era dedo anelar no meio, então dava para entender o que era o assintoso e a maneira em que o atleta se dirigia de maneira respeitosa à arbitragem. Nesse caso, o único descritivo é a frase que foi proferida pelo Lucas. Eu volto a lembrar, abre aspas, vocês são muito ruins, é tudo contra nós, povo. Não vou fazer um juízo de valor de qual momento, o tom, lendo de maneira muito fria a súmula e o que foi escrito, a transcrição da frase, considerando também que tem ali, não foi, tem a descritivo dos gestos agressivos, enfim, levando em conta a privacidade do denunciado e a categoria de base, meu propósito é a aplicação da advertência, nesse caso, do massagista. Fundamentado na condição de massagista. Ele não é um massagista a pessoa que deveria se dirigir à arbitragem para reclamar. Então, não, por mais que não tenha um palavrão, não tenha mais uma palavra mais respeitosa para a arbitragem, a condição de massagista dele é o fundamento para aplicar a pena de advertência e não a absolução. Em relação ao Tanabi, segundo denunciado, confesso que estava muito na dúvida em relação à aplicação de uma pena, um valor de multa, mas eu vou acolher o pedido da defesa nesse sentido, porque a gente está falando de realmente um estádio, uma praça que não é privada, pode ter eventos que podem acontecer durante a semana, que talvez atrapalhe ainda mais a função do gramado. E o principal, a competição aconteceu, as partidas aconteceram. Então, por mais que eles existam aqui discutível de regularidade, da qualidade do gramado, a competição ela ficou preservada e ela ocorreu, sem nenhuma ocorrência grave por conta de um buraco grande do atleta disponível. Então, por esse motivo, eu apoio o pedido da defesa e pode ter a absolvição do Tanabi nesse caso. Em relação ao senhor Leonardo, 258, levando em consideração que se trata de de membro ali da comissão técnica, desdirigido à arquibancada, e por mais que eu tenha quando antes era um comentou, a arquibancada, as pessoas que estão ali representam seriam configurados torcedores e não a conduta ou a função de supervisão das pessoas que estavam ali. Minha proposta de voto, e levando também em consideração a competição, a primeridade do atleta, a primeridade do denunciado, e aplicando o 182, aplico a pena mínima de 2 partidas, então 182 para uma partida de suspensão. O Leonardo, se eu não me engano, vai ser por dias, supervisor. Verdade. Então, seria um mínimo de 15, 7 dias, por favor. 7 dias. 7 dias. Essa é a proposta de voto, presidente. Obrigado, doutor Daniel, como voto? Obrigado, presidente. Olha, eu ia absolver o Lucas, porque eu não consigo ver onde está o problema de vocês são muitos contra nós, porra, uma interjeição aí no caso. E ele fez uma crítica, né? Mas, por ser massagista, eu gostei da proposta do Thiago.
doutor Thiago, então eu concordo com o relator na questão da advertência. No caso do Tanabi, eu também vou concordar com o relator, pelos motivos que ele trouxe e também por um motivo que me chama muita atenção. Eu me incomodo com esse tipo de coisa. O Tanabi joga 300 vezes lá, só teve um juiz que reclamou. Os outros não acharam nada. Os outros não acharam nada. Né? Então, aí eu fico pensando, ou ele foi muito rigoroso, ou ele faltou rigor. Se ele foi muito rigoroso, ele pôs aqui. Mas se ele foi rigoroso de verdade, ele não devia ter deixado o jogo acontecer. Então, ele foi não rigoroso, mas deixou uma... Ó, tá ruim o campo. E aí tem 300 jogos lá e ele foi quem falou. Então, eu também absolvo. E no terceiro, que é onde eu vou discordar o nobre relator, né, me chamou a atenção aqui duas coisas que o Luiz colocou. Primeiro, ele não falou quais são as provocações do Gerson. Isso para mim já seria suficiente para a absorção. Mas o segundo, que chamou mais atenção ainda, é o verbo. Trocou provocações. Então, ele identificou que a comissão da equimandante está lá, eles são jurisdicionados e eles não foram verificados. Então, para mim, nesse caso, a súmula está imprestável. Então, eu voto a absolvição no caso do Leonardo Pessoa, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Perdão, doutor Walter. Obrigado, presidente. Em relação à primeira infração, acompanho o relator, também fazendo aqui a minha ressalva em relação aos termos de súmula que acabam deixando de ilustrar os adjetivos, né? Então, o assintoso, o gesto, o que de fato consiste. Acho que é uma recorrência das discussões em relação a isso. Mas, de fato, a condição de massagista é diversa em relação ao que ele deveria estar, o Ministério deveria estar exercendo. Então, a proposta, o caminho do meio em relação à advertência me parece bem ponderado, acompanho o relator. Na segunda infração, também acompanho o relator. Olho aqui a ponderação do doutor Daniel, realmente tem uma incongruência, né? Eu estou sendo por consignar, mas de fato outras partidas ocorreram, não se sabe se o rigor anterior foi muito pouco ou se agora sobrou rigor, mas o fato é que a partida ocorreu e todas as ponderações da defesa também merecem acolhimento. Então, também acompanho o relator na segunda infração. Em relação à terceira, eu vou acompanhar a divergência, também pela mesma questão que ponderei na primeira, acho que que seriam, faltou aqui uma descrição sumular, o que seriam as provocações, o que seriam gestos e em respeito aqui ao artigo 79 do Código do CBJD, me parece uma acusação que parece que a aptidão do detalhamento necessário para configurar a infração. Então, não como. Obrigado, doutor João. Seguindo a ordem aqui das denúncias, o primeiro denunciado, Lucas, acompanha o voto do relator. Com relação ao Leonardo, eu vou acompanhar o voto do relator também, tendo que caracterizada aqui a infração. O árbitro traz a minha provocações. A princípio, até tinha pensado no 258, mas ele está especificamente que tem provocações e não troca ali de elogios entre as comissões técnicas. Com relação à agremiação do Tanabi, eu peço venha ao relator, eu vou divergir, eu entendo que é uma confissão, até pelas provas que foram trazidas, ou seja, havia uma falha, e como trouxe a Procuradoria destacou, que é muito bem destacado, não houve denúncia do 211, então, de fato, haveria condição de ter jogo, mas, obviamente, demonstrado que a agremiação, tanto pelo ofício quanto pelos vídeos aqui trazidos, eu vou votar pela pena mínima convertida em advertência. Passo a proferir o resultado, ficou Lucas Alencar Menezes advertido, punição no artigo 258, infração mínima convertida em advertência. O senhor Leonardo, votação por unanimidade. O senhor Leonardo Pesutti, ele foi absolvido, aqui votação por maioria, e a agremiação do Tanabi foi absolvida, também votação por maioria. Presidente.
a discussão do acordo, notadamente no segundo e terceiro. Perfeito. Então, vamos estar na ata. Então, por favor, o pedido de acordo pela Procuradoria. Obrigada, excelência. Obrigado, doutor. Até a próxima. Tchau. Excelente semana. Próximo processo, de preferência 963-2025, Clube Atlético Assisense versus Clube Atlético Penapolense Paulista Sub Série B. Partida realizada no dia 28 de junho de 2025, denunciado Everton da Silva Carneiro, atleta do Penapolense, curso no artigo 254-A. Boa tarde, doutor. Bom, Tudo bem? como é que vocês estão? Tem provas a produzir? Só um vídeo que eu vi mandado pela assistência. Perfeito. Então, passo a palavra ao relator para relatório, doutor João Pedro. Não, Obrigado. Obrigado, presidente. A denúncia capturada no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, CBJD, partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-20 da Série B entre a Assisense e Penapolense no último dia 28 de junho. Consta do procedimento a denúncia, devidamente instruída com a súmula, a ficha de antecedentes do atleta sem constar nenhuma anotação, então atleta primário, relatórios da partida, relatório constando inclusive o relato sumular do incidente. Aqui alega-se, na verdade, houve uma expulsão direta do atleta chamado Everton por uma alegada cabeçada no peito do seu adversário de numeração número 10, Gabriel Zanetti. Chama a atenção, destacou para a numeração da suposta vítima aí da cabeçada. Houve pedido de adiamento pela defesa do atleta na última sessão e a defesa apresentada hoje com a juntada do vídeo do incidente, qual assistiremos agora. Passo a palavra aqui à Procuradoria. Obrigado, doutor João Pedro. Então, vamos assistir à prova de vídeo. só para entender. O de branco é o do Penapolense. Quem que é o denunciado, doutor? Esse aqui. Qual que é a numeração dele? Dois envolvidos seriam os 210. Segunda súmula. Se quiser ter mais alto. Doutor, a gente tem aqui também um acesso aqui que foi trazido nos autos. Estão todos satisfeitos? É só esse vídeo, né, doutor? Perfeito, obrigado. Então, passo a palavra à Procuradoria para a manifestação. Presidente, conforme a verificação do vídeo, só ressalta o quanto relatado, queríamos aí destacar que a versão foi prometida com a partida paralisada, ou seja, fora da disputa de bola, que agrava a funcionabilidade do ato praticado. Assim, a Procuradoria apenas requer os termos conforme o artigo denunciado. Obrigado, doutor Anselmo. O doutor tem a palavra para a defesa. Senhor, ele fazer no microfone, por favor, porque senão o vídeo não vai captar. Obrigado, viu? Senhores, Ele é baixinho. senhores, boa tarde. Antes de mais nada, agradeço sempre a sua diligência e o trabalho que o senhor faz com o Paulista. Quanto à questão da denúncia, como eu falei, a discussão não há o que se falar. Tá? Ele estava inicialmente filmando camisa 8, estava sentado, deve ter ouvido algum gracejo, que também não justifica, levantou, camisa 10 foi até lá, deu um encontrão, tá? Isso aí fica muito claro, na frente do árbitro. Então, assim, só não se questiona. Tá? A única coisa que se questionamos é a questão da dosimetria. Como bem falado e bem soltado pelo relator, é um atleta primário, primeira competição dele. Nós estamos sem disputar o Sub-20 já fazendo 3 anos. Reativamos a categoria, demos oportunidade para pessoas da cidade. Tá? Foi um jogo que era de fato importante para nós, uma questão de classificação. Novamente, isso aí é mais um clamor, mais um pedido de clemência, até como um termo usado aqui na primeira Câmara, não audiência festiva, o que é totalmente uma justificativa. Só que o ato do 254, em nosso entender, ele pressupõe um risco de dano, um risco claro de dano.
E a conduta do Everton, em que pese reprovável, não apresenta nenhum risco de dano ou de lesão ao atleta. Por isso, exclusivamente por isso, que eu peço desclassificação, tá? Levando-se em conta a primariedade, o fato de ser amador, que seja aplicado apenas de um jogo, tá? Que eu entendo eu condizente com a conduta e analisar em outros casos que eu mesmo já fiz defesa aqui em situações análogas de tumulto em frente ao Argos. Muito obrigado, doutor, pela manifestação. Passo a palavra ao relator, doutor Júnior Petrovich. Então, votos tem a palavra. Obrigado, presidente. Parabenizo aqui a defesa pela diligência da juntada do vídeo e pela exposição. Estou votando pela absolução do atleta por duas nuances percebidas após algumas sucessivas observações do vídeo. Observei primeiro que a súmula e, por consequência, a denúncia alegam que a cabeçada teria sido dada contra o atleta da equipe adversária de número 10, quando, na verdade, no momento em que teria havido gesto, que seria a segunda observação, eu não observo como uma cabeçada, mas no momento em que ele faz a projeção do seu corpo, o atleta adversário de número 10 estava fora do tumulto, estava fora do imbróglio, digamos assim. Então, a súmula ela acaba ferindo aqui o detalhamento necessário e a denúncia induzida por um erro sumular também acaba se distanciando das exigências do artigo 79. E a segunda percepção, já antecipada, na verdade, é que ele não enxerga, de novo, após existente observação do vídeo, não enxerga uma cabeçada, que ele chega perto do outro atleta, ele tenta dar uma intimidação corporal, ali, um empurrão, provavelmente após ouvir algum tipo de provocação. Entendo que a punição do campo foi suficiente, né, pela indisciplina, mas realmente não consigo enxergar a capitulação em relação ao artigo 254A, uma agressão física com potencial lesivo, com potencial de causar algum tipo de dano ao atleta adversário, que sequer, se o atleta adversário apontado na súmula, sequer estava no momento da sua projeção. Então, é como voto. Obrigado, doutor João, doutor Daniel. Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Daniel, doutor Tiago. Com o relator também, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Eu peço a opinião do relator, para mim, caracterizado que a infração, apesar do árbitro claramente ter trocado a numeração dos atletas, é evidente que houve não uma agressão física, mas houve ali um empurrão mais forte nas costas, ali, uma ombrada nas costas. E por esse motivo eu voto pela desclassificação para o artigo 250, entendeu? Mais bem caracterizado no artigo 250, parágrafo inciso 2, apesar de falar em empurrar, que faz mais sentido fora da disputa da bola. Voto por uma pena de 2 partidas, o atleta atinge o adversário de costas, sem proporcionar uma oportunidade de defesa, porém ele faz jus ao benefício do artigo 92, então fica em uma parte. E passo a proferir o resultado, fica o atleta Everton da Silva Carneiro, da agremiação de Penápolis, absolvido, votação por maioria. Fiz uma ótima tarde a todos, obrigado. Até mais. Perfeito, a Procuradoria deu a transcrição do acordo, então, bom, vai constar na lei. Então, vamos seguir a ordem agora da denúncia. Não temos mais pedidos preferenciais, João? Perfeito. Então, processo 827/2025, primeiro da pauta, relator doutor Daniel. Doutora Laila, podemos fazer a dinâmica mais qualquer coisa que se não interrompa. Certo, e nesse caso tem defesa por ambas as agremiações. Aí quando tiver provas eu comunico. Muito obrigado. Perfeito. Então, passo a palavra ao doutor Daniel para relator. Defesa escrita ou todo oral? Os dois, né? Então. Bom, vamos lá. Processo 827/2025, Copa Paulista Profissional, 15 de Piracicaba contra o Rio Branco Americano. O 15 de Piracicaba e o Rio Branco foram denunciados ambos no 213 pelos mesmos fatos. Aqui na pauta não consta, mas há uma denúncia contra Wagner Mida de Moraes, no artigo 250,
inciso 2, página 4, treinador de goleiro, e há uma quarta denúncia. O treinador de goleiros foi expulso aos 63 segundos. Após a marcação de uma falta por da equipe adversária, mesmo por as seguintes palavras direcionadas a mim, árbitro da partida: vai pra puta que te pariu. E o André Luiz Rocha está denunciado no artigo 258A e 243F. Eu vou fazer do André agora, depois falo também das equipes. Durante a partida válida para a Copa Paulista, o médico da equipe visitante, o Rio Branco, o Dr. André Luiz Rocha, adotou condutas incompatíveis com sua função profissional e gravemente ofensivas ao preceitos da ética, respeito e urbanidade exigidos no ambiente esportivo. Ao final da partida, dirigindo-se ao turno do vestiário visitante, o denunciado insultou e provocou torcedores do 15 de Piracicaba por meio de risos debochados, gestos obscenos, beijos provocativos e gesticulações como, aspas, fala mais alto que eu não ouço daqui, fecha aspas, além de exibir ostensivamente o escudo de sua equipe e atitude desafiadora. O comportamento inadequado agravou-se quando, de forma deliberada, cuspiu na direção dos torcedores presentes no setor das cativas, inflamando os ânimos e gerando uma revolta generalizada. Diante da situação, o diretor do jogo aproximou-se para conter e orientá-lo a se retirar, ao que o profissional respondeu de xingamentos ofensivos e misóginos, inclusive o seguinte diálogo relatado no documento oficial. Aspas, então vai tomar no cu, e agora, já que vai me relatar também, vai tomar no cu, sua biscate. As ofensas foram proferidas diretamente à autoridade da diretora do jogo, no exercício de sua função e na presença de testemunhas, incluindo integrantes da equipe de apoio, Nova BM e membros da delegacia do próprio clube. Importante ressaltar que essa não foi a primeira ocorrência em movimento profissional a registro de conduta disciplinar durante a partida Primavera e Santo André, na Série A12 Paulista, o mesmo médico e todo o Santo André proferiu gestos obscenos e bate-boca com torcedores, sendo igualmente advertido pelo diretor da partida época. Então, eles defendem que essa conduta violou o artigo 243F, que é ofensa à honra, e em especial para a expressão sobre biscate. Tá? E o 243F, o 258A, provocar o público, também ocorreu, né? Quando ele ficou provocando a torcida do Piracicaba. Esse é o relatório necessário do Wagner e do André. Já no caso das equipes, o relato é o mesmo. Tá? Então, vou ler uma vez só. Desculpa te interromper, doutor Dino, só para esclarecer, o Wagner, ele já foi julgado. Então... Eu também conferi agora com a secretaria uma audiência anterior, mas aí seguimos. Não, tá bom. Então, desculpa te interromper. Eu também não sabia. O kit Piracicaba e o Rio Branco, ambos denunciados em 2013. Então, acho que o que vale aqui falar são o trecho do relatório. A Polícia Militar realizou a escolta dos ônibus, juntamente com a Força Tática, ao perceber o cenário de perigo, acionou 2 bombas para manter o controle da ordem pública e dispersar os torcedores de ambas as torcidas organizadas, além da utilização de cacetetes. Para garantir a segurança da partida, os torcedores que já se encontraram dentro do estádio, a Polícia Militar, sob o comando do capitão Gustavo Frias, ordenou que os ônibus da torcida organizada, malucos do Tigre, né, que é do Rio Branco, retornassem para a Americana. Um novo confronto iniciou-se no momento em que os ônibus estavam sendo escoltados de volta na Avenida Independência, em frente ao estádio, quando a torcida Esquadrão 15, aqui de Piracicaba, passou a arremessar garrafas e pedras nos veículos. Foi preciso a utilização de granadas e cacetetes novamente pela PM. 13 indivíduos foram detidos, sendo 2 integrantes da torcida Esquadrão 15. Um dos detidos, identificado como Reginaldo Matheus Isidoro Cassiano, revidou com socos e chutes e foi atingido por uma pedrada na cabeça, tentando fugir ao perceber a aproximação da PM e recusando atendimento médico. Então, a dona da Procuradoria diz que houve descontrole das torcidas organizadas e pede a punição dos 2 clubes no artigo 213, inciso 1, alertando também que a Justiça Esportiva diz que a responsabilidade dos clubes pela torcida organizada, que você apresenta, é objetiva, notadamente por citar os direitos presentes repetidos, considerando o presente caso. Lembrando que Piracicaba e Rio Branco são equipes de cidade praticamente vizinhas que se autoconsideram rivais. Esse é o relatório necessário. Obrigado, doutor Daniel. Só observar se tem alguma
questão de prova, vai dizer que antes da defesa, tem um link, mas a princípio me parece que só a defesa mesmo vai por favor. O Rio Branco já teve condenações recentes no 203. 3 condenações recentes no 203. O que de Piracicaba não tem condenação no 203, tem condenação de outros artigos. E o André Luiz Rocha foi condenado pela terceira comissão a exatamente um ano. Obrigado, doutor. Então, não temos provas a produzir. Passo a palavra à Procuradoria para manifestação. Obrigado, presidente. Os fatos relatados aqui falam por si só, revela de controle absoluto das torcidas, conforme o relator o fez, houve agressões mútuas, objetos perigosos, comprometendo a segurança do evento esportivo. Muito bem aqui relatado pela procuradora. Fez a denúncia. Assim, apenas 6 horas. Em relação ao treinador de goleiro, ele assume. O treinador não está sendo julgado. O Wagner já foi Wagner julgado. já foi julgado. Já foi numa audiência passada e aí ficou pendente foi separado. Aí ficou pendente as agremiações e o André Luiz. Como eu dizia, o treinador de goleiro não foi julgado. Título do vídeo. Aí nos resta o André Luiz Rocha, que ele é médico da equipe visitante. Como acontece muito aqui, é o médico torcedor, é o massagista torcedor, e, entre outros profissionais aqui que acabam desvirtuando aí a sua função. O médico, ele até que é mais grave, né? Ele está ali para manter a integridade física dos jogadores e acaba cometendo esses artigos aqui nessas ofensas. Em relação, e aí eu queria frisar aqui em relação à ofensa à árbitra, a diretora de jogos, ele usa a expressão sobre escate, né, sofrida em relação à diretora que é um profissional em atividade, com o intuito claro de desqualificar, humilhar ou menosprezar a autoridade feminina, considerando expressamente que a ofensa grave à honra. E, por fim, a provocação pública também devidamente definida. Assim, a Procuradoria reitera todos os termos e reitera a condenação conforme capitulado. É o que falei. Obrigado, doutor Anselmo. Pela Procuradoria, passo a palavra ao relator. Não, porque é o elenco e o... Isso que eu ia perguntar. Como ela vai estar aqui também, o que eu leio normalmente, faço o normal da... exatamente. Tá bom. Se tiver alguma situação mais relevante, se não passar os pedidos, mas tanto o Rio Branco quanto... O do Rio Branco tá cheio. Essa lâmina está lá. Eu vou pegar essa pedido. Basicamente, na defesa do Rio Branco, ele disse que a confusão foi fora do estádio, então não foi desordem em praça, mas fora do estádio. Eles trazem mapas e coisas do tipo aqui do Google Maps, trazem ofícios das torcidas, tanto do 15 quanto do Rio Branco, né? Estão pedindo a absolvição do Rio Branco. No caso do André Luiz Rocha, médico, ele estava assim porque o jogo foi muito quente, deixou-se levar pelas emoções, está muito arrependido e envergonhado do que fez. Então requer a aplicação da pena mínima. Basicamente é isso o do Rio Branco. Do 15 era 8,7. 8,7. Obrigado, presidente. Basicamente, o que ele fala são os mesmos elementos que ele gosta. Então, basicamente, ele fala a mesma coisa. Né? Traz algumas fotos, mapas, então ele traz a mesma coisa de defesa em relação à equipe. É isso, presidente. Pode prosseguir com o voto, por favor. Posso? Vamos lá.
porque eu achei que ela fosse fazer a defesa. Eu tava. Eu também estava entendendo que tinha defensor do 15, depois que eu comentava. Vamos para as duas equipes primeiro, porque no fundo é tudo igual. Pelo menos na minha opinião, o que vai fazer diferença é mandando ser visitante. O artigo diz deixar tomar providência capaz de prevenir e reprimir com desordem sua praça de dispor. Isso aqui leva a nos pensar que só vale para o mandante, né? Em sua praça de dispor, e o jogo foi em Piracicaba. Mas para o segundo, diz caso desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão punidos, mas somente quando comprovaram que também contribuíram para o fato. A questão aconteceu do lado. Isso aqui, a petição deixa claro que aconteceu do lado. Eu já vi jogo lá. Como vocês sabem, eu gosto de ver jogos, eu fui lá e foi exatamente do lado, sabendo Independência, do outro lado do estado, no Nova das Caatingas. Os fatos são gravíssimos, no fundo, elas já sabiam que poderia acontecer desse tipo. Tanto é que a petição diz que os ofícios entre as duas torcidas falavam dessa possibilidade, são equipes praticamente vizinhas. Então, para mim, ficou claramente que não houve a possibilidade, na verdade, tanto a mandante quanto a visitante deixaram tomar as providências capazes de prevenir e reprimir a questão. Houve uma batalha campal, praticamente, do lado do Estado, a ponto da polícia mandar os ônibus da torcida adversária voltarem à Americana. Então, eu voto por a condenação de ambas os clubes e uma pena igual de R$15 mil para cada equipe. Já o caso do médico, eu confesso que eu achei interessante o argumento trazido. O argumento não dá trazido pela súmula, essa até questão de ler de novo, nos segundos. Ao final da partida, dirigindo-se ao turno do vestiário visitante, denunciado insultou e provocou torcedores do time das Cabas por meio de risos debochados, gestos obscenos, beijos provocativos e gesticulações com fala mais alto que eu não ouço daqui, além de exibir ostensivamente o escudo de sua equipe em atitude desafiadora. Esse exibir ostensivamente o escudo aqui de sua equipe em atitude desafiadora, eu vou desconsiderar. Acho que isso faz parte, mas o resto não. Eu não sou tão... Não me cativa tanto esse tipo de coisa. Risos debochados, sendo provocativos, mas sabendo de tudo que aconteceu fora do campo. O caos que foi. São duas equipes com rivalidade grande. Ao final da partida, fora de casa, um médico que já foi punido por esse tribunal, que a Procuradoria fez questão muito bem, inclusive, de trazer que houve problemas com esse mesmo médico em outra partida da Série A2, com coisas muito parecidas, ele tem esse tipo de comportamento. Vou reiterar. O comportamento se agravou porque ele cuspiu na direção dos torcedores. Eu acho que é um dos piores gestos possíveis de provocação, de desprezo às pessoas. Gerou, obviamente, um negócio generalizado. Aí a diretora do jogo foi, conforme relato, contê-lo, orientá-lo a se retirar, e ele xinga a diretora 2 vezes, manda ela para aquele lugar, o VTMC, que não é vir trabalhar no Cruzeiro, 2 vezes, e ainda a ofende a chamando de piscate. Então, aqui, com toda a franqueza, ele está precisando pensar mais no que ele está fazendo ao ser médico de equipes de futebol. Ele tem algum problema que ele precisa resolver, porque houve a condenação exatamente há um ano, houve essa questão da Série A2 e agora aqui de novo. Eu vou votar no caso do 243F, ofender alguém só com diretamente ao dispor, a pena de R$10 mil para o médico, e por ele ser médico, ele não pode ser suspenso, porque pode ficar com a só por partidas, então, que é por dias, a pena de 90 dias. Ele está na súmula. Tá Eu acabei de publicar porque eu estava na dúvida se ele está. É partida. Ele é o André. Atletas. Não, ele está aqui, o André Luiz Rocha. Ele tá... Então, pena de 6 partidas, no 243F,
E no caso 285A, quer deixar claro que o mérito é de partidas, mais 6 partidas. Esse é o meu voto. 258A, mais 6 Mas partidas. 243 é R$10 e 6 partidas. 258A, 6 partidas. Doutor Thiago tentou matar. Ultrapassada essa questão. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Thiago, como vota? Presidente, integralmente com o relator, realmente é dos casos que chama a atenção pela descrição, o detalhe das atitudes. É realmente reprovável a atitude do último denunciado. Eu sou super crítico das súmulas econômicas, né? No caso passado, eu absolvi a súmula econômica, a doutora Céu pediu acordo, está no trabalho dele, mas essa aqui não, essa aqui está tudo explicadinho, bonitinho o que aconteceu, foi lamentável, ele é reincidente. A Procuradoria fez um trabalho excelente mostrar que foi reincidente, não só esperando sair a ficha dele, então aqui não tem como ser muito diferente. Não. Obrigado, doutor Thiago. Doutor João, como vota? Obrigado, presidente. Acompanho integralmente o voto. Obrigado, doutor João. Também parabenizo o doutor Daniel pelo voto. Acompanho na integralidade. Fica então a agremiação do 15 de Piracicaba unido por infração ao artigo 203 na pena pecuniária de R$15 mil, assim como a agremiação do Rio Branco. Por fim, o André Luiz Rocha, médico da agremiação, foi punido por infração ao artigo 243F na pena pecuniária de R$10 mil mais 6 jogos, além da denúncia e punição do 258A em 6 partidas. Todas as votações foram por unanimidade. Claro, julgamento encerrado. Seguindo a ordem, processo número 2 da pauta 956/2025, relator, doutor Thiago, tem a palavra. 959, perdão. Senhor presidente, antes de denúncia oferecida, fatos de 2 denunciados, depois dos fatos da partida entre Corinthians Sport Clube Corinthians Paulista e Portuguesa SAP, válida pelo campeonato Sub-20, dia 28 de junho. Primeiro denunciado, o senhor Miguel Henrique de Jesus de Oliveira, atleta da Portuguesa, denunciado por suposta infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Consta na súmula da partida que aos 87 minutos de jogo foi expulso mediante cartão vermelho direto por jogo brusco grave, atingindo seu adversário número 6. O atleta atingido necessitou de atendimento e foi retirado de campo para a continuidade do atendimento, retornando posteriormente à partida. Há um vídeo dessa jogada, do lance. Segundo denunciado, Sport Clube Corinthians, denunciado por infração ao artigo 206, contra o relatório do árbitro, que houve atraso de 1 minuto no reinício da partida, em decorrência do atraso de 2 minutos de retorno da equipe do Corinthians a campo após o intervalo. Existem as 2 agremiações apresentaram defesas escritas. Seu relatório, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Vamos assistir ao vídeo. Um chequinho de vocês, que eu esqueci. É, 2,40, né? Que eu vou ensinar. tem na defesa aqui. Não, esse foi o anterior. É o 959. Dois e 5. É isso. 5h40. Por que foi que ele disse aqui?
Tá certo.
10:42, tá bom? Folha 18 do processo. A notagem aqui estava 46,30, aqui eu não estou enxergando o que está. 46,30 de jogo ou não? No vídeo. Olha, agora, provavelmente. Porque Acho que no vídeo Desculpa, Paula. no final. Mas um pouquinho depois, aqui no vídeo, acho que por volta do É 47. do 46 do tempo. Eu acredito que seja. Porque o 46 tem aqui, ó. Acho que um pouquinho É depois. 40 do vídeo, porque foi nos 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Então, eu acredito que seja isso. Do 46,30 da partida. então vamos dar mais um pouquinho, São Paulo, 30 que a gente já se no minutos, intervalo. né? Logo no 35 do tempo do jogo, e eu acredito que seja 46 de tempo de vídeo. 46 de vídeo. É o que estava anterior. É o que estava anterior, o 46,30 que você colocou. acho que 30 segundos depois começa um tumulto, depois que ele cobra essa falta. Depois eu já termino. Esse momento. Um pouquinho depois. Olá, Graça. É bem legal que pega uma bola com a mão. Então, voltar um pouquinho, mais uma vez, naquele princípio aí de Toronto. Eu ia pegar a orelha. Melhor comentário do dia. Todos satisfeitos? Eu sei, Eu vou passando a palavra à Procuradoria. Por favor, doutor Anselmo. Presidente, pela ordem, em relação ao pedido, o item 1, significa aqui uma situação que é igual, né? Um atraso de 20 minutos, tanto do mandante quanto do visitante, e acompanhado do quê? Das observações na súmula de que houve atraso por, termo aqui, mas por questões do jogo anterior. As penalidades. Isso. Então, a Procuradoria requer a desistência do pedido em relação às agremiações. Em relação aos atletas, o vídeo demonstra que houve um princípio de tumulto e que nos traz a verossimilhança dos atos narrados na súmula. Assim, requer a condenação dos dois pelos artigos. Foi denunciado na prática de atos desleal, poderia ser até um pouco mais, mas como é um pouco confuso ali, a Procuradoria mantém o pedido de 250 para ambos os atletas.
Obrigado, doutora Selma. Doutora Laila tem a palavra. Perfeito. Considerando o pedido de desistência quanto às denúncias pela incursão no artigo 206, posso fazer de ambos os atletas. Por que a defesa trouxe o vídeo? Exatamente porque a súmula fala em agressão física. Então, a defesa quis trazer esse vídeo para demonstrar que, em que pese tenha constado assim na súmula, as imagens não demonstram nenhum tipo de gravidade passível de alteração da denúncia do artigo 254-A. Então, considerando a manutenção da denúncia pelo 250 e considerando a primariedade dos atletas e o campeonato em questão, requer-se a absolvição ou que seja convertida a pena de suspensão em advertência para ambos, e não havendo esse entendimento, que seja aplicada a pena mínima de 250 em conjunto com o 82. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Passo a palavra ao relator para a voto. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Em relação ao primeiro item, ao atraso, acolho já tinha entendimento aqui no sentido pela absolvição em relação ao atraso, pela indicação do relatório da causa ter sido as penalidades no jogo anterior, que afastaria minimamente até a culpa que o Ernesto causava em relação às agremiações. E em relação às agressões, confesso que antes da entrada do vídeo, minha sugestão de voto seria pela capitulação 254A, pois a súmula teria verbalizado bem expressamente ali socos na região do estômago, até com nível de detalhamento razoável, melhor do que em situações que acabamos nos deparando. Contudo, de fato, a observação dos vídeos, do vídeo, desculpe, de fato deixa claro um tumulto, um pouco de uma dificuldade de delimitar qual tipo de projeção. Então, considerando... E o árbitro estava relativamente... Ele até estava relativamente próximo do incidente, mas foi um incidente realmente muito rápido, com muitos atletas ao mesmo tempo, uma situação bem caótica, digamos assim. Então, meu entendimento, Excelência, é por prestigiar a capitulação da denúncia, dando provimento à denúncia para a condenação de ambos os atletas no artigo 250, considerando a primariedade de ambos e a incidência do artigo 182, aplicando a pena de advertência a ambos os atletas. Isso é como bom. Obrigado, doutor João. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Thiago. Com o relator, presidente. Obrigado, doutor. Eu peço bem ao relator, tendo muito parecido, para não dizer idêntico, ao caso o terceiro caso que julgamos hoje, aquelas assombradas para tudo que é lado. Então, vou manter a coerência daquele meu voto, que eu votei por duas partidas. Vamos fazer em benefício, fazer jus ao benefício do 1 e 2, ficando então em uma partida. Então, tanto o Marcos Wellington Andrade dos Santos, quanto o Vitor Gabriel dos Santos Oliveira, quanto o Luiz, com infração ao artigo 250, porém, com a conversão em advertência. Votação por maioria em ambos os casos. Julgamento encerrado. 10º processo, 1044/2025, relator do Dr. Guilherme. Pergunta ao presidente, ao doutor Anselmo, se eu posso partir para relatório do voto, que eu já tenho espero que Podemos fazer, então, por favor, doutor. A gente pode fez. Tem? Tem no rodapé, na folha 28. O Richard Neymar Barbosa, segundo famoso aqui, foi denunciado na 250 da Constituição Carnense, conforme ele foi substituído disciplinarmente por já haver sido advertido anteriormente, e na segunda advertência ele chutou a bola em seu adversário com o jogo paralisado. A doutora Procuradoria frisou que outros 3 jogadores também foram substituídos disciplinarmente nessa partida, mas esses 3 tinham menos de 14 anos, o Richard Neymar já tem 14 anos. Esse é o relatório do necessário, e ele não tem antecedentes, o relatório necessário. Obrigado, doutor Daniel. Vamos assistir ao vídeo. Não está discutindo com o torcedor, não. Não. Tem como aumentar? Que nem ser.
Foi juntado pela defesa do vídeo? Então, passo a palavra para o doutor Guilherme para a voz. Fazer melhor fazer a defesa, primeiramente, diz que é suposto que havia um chute na bola do seu adversário, dizendo que em nenhum momento cometeu infração conforme exposto, reiteram supostamente. E no mais, pela análise do vídeo do evento em questão, resta evidente que o atleta em nenhum momento buscou atingir com chute de forma intencional o adversário. Em meio de verdade, o atleta estava apenas tentando se manter ativo na jogada após uma disputa da bola. E se pegou o atleta adversário, foi de forma culposa, um chute culposo. Requer-se a absolvição, senão a aplicação de advertência. Esse era o A advertência está bom, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutor Tiago. No relator, presidente. Obrigado, doutor. Doutor João. Também acompanho. Obrigado, doutor. Apesar dele merecer uma partidinha, vou acompanhar o voto do relator. Chute culposo é a primeira vez que eu escuto. Chute culposo. É um gol contra. É igual a comemoração, é o gol espírito. Essa vai acontecer. A bola entra. E quando tem substituição disciplinar, ele é suspenso no próximo jogo? Sim. Essa é que eu saiba. Mas ele chutou, quis atingir, mas pela primariedade vamos. Se fosse Thierry. Advertido, votação por unanimidade. 10:45, 2025. Catanduva versus Ituano, relator doutor João Pedro tem a palavra. Obrigado, presidente. Atuação podia ter partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre Catanduva e Ituano no último dia 5 de julho. Denúncia apresentada em face da agremiação Catanduva pelo delegado não pagamento das taxas de arbitragem, infringindo assim o artigo 28 do regulamento da competição e, por consequência, o artigo 9, inciso 3º do Código. E segunda infração imputada ao atleta da equipe Ituano, Antônio Silva Lima, com base no artigo 250 do CBJD, escrevendo e aí, abre aspas, impedir uma oportunidade clara de gol. Ele atingiu seu adversário de número 10, Pedro Henrique Garcia Marques, com o peito do pé na canela de seu adversário, informando que o mesmo foi atendido e permaneceu em campo. Processo devidamente instruído. Denúncia, ficha disciplinar da equipe do Catanduva apresentando infrações anteriores em incidente específica. Ficha disciplinar do atleta não consta anotações anteriores. O relatório da partida ressalta o não pagamento tempestivo da taxa de arbitragem, situação válida dos envolvidos, e a equipe do Ituano, juntamente com o atleta Antônio Silva, apresentou defesa escrita, relatando aqui a primariedade do denunciado e, basicamente, interpretando o lance como um lance comum, sendo o atleta um goleiro, uma saída de bola para cortar um lançamento, que apenas obteve desvantagem em relação ao atacante que chegou primeiro na bola, afastando o relato de força excessiva, pleiteando ao final a absolvição do atleta. A absolvição do atleta e, subsidiariamente, que fosse aplicada a pena de advertência. Essa é a defesa escrita do Ituano. A manifestação também da equipe do Catanduva em relação às taxas, juntando uma sequência de pagamentos, de comprovantes de pagamento com descrição nas transferências de arbitragem entre os dias 9 e o dia 10 de julho, ressaltando que a partida ocorreu no dia 5, que é o relatório. Obrigado, doutor João. No lance não temos vídeo, então passo a palavra à Procuradoria. Senhor presidente, rapidamente, em relação às taxas foram pagas de forma temporânea, assim, deve ser mantida a condenação, a denunciação.
Em relação ao Anthony agora, situação clara do artigo 250, requer a condenação conforme capturado. É o feito. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Laila fala pelo capítulo, Perfeito. por favor. A defesa trouxe aos autos comprovantes de pagamento demonstrando a boa-fé da condenação em comprovar que, em que pese os pagamentos tenham sido extemporâneos, foram realizados, motivo pelo qual requer-se a absolvição ou a conversão da pena de multa em advertência, e não havendo esse entendimento que seja aplicada a pena mínima do artigo 191 em conjunto com o artigo 182. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laila. Passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Em relação à infração do artigo 191, inciso 3º, entendo pela ponderação da agremiação Satanuva e considerando a reincidência específica no dispositivo, que pese tenha ocorrido pagamento, como relatado pela Procuradoria, o pagamento foi intempestivo, então uma responsabilidade que ela é caráter objetivo, e que pese de fato a relativamente baixa densidade da conduta, entendo pela condenação e pela manutenção da pena de multa, e aí adoto aqui um critério de progressividade em relação à infração anterior ao qual a IBMS foi condenada, foi uma multa de R$ 1.400, adoto aqui a multa de R$ 1.500 em relação a essa infração. Já em relação ao lance do atleta, Anthony, do Ituano, eu apoio os argumentos da defesa. A súmula é uma súmula, como diz o doutor, é uma súmula econômica. Ela até tem um detalhamento, mas que, para mim, evidencia, na verdade, realmente a normalidade do lance, que é o peito do pé na canela do adversário, que dá a entender que é um lance frontal, não houve uso de sola, ou, enfim, de trava da chuteira ou coisa do tipo, e acho que se adequa aqui com a descrição feita pela equipe, pela defesa do atleta, de ser um goleiro numa saída de bola que acabou levando uma desvantagem. Então, eu voto pela absolvição do atleta. Como voto. Obrigado, doutor João Pedro. Doutor Daniel, como voto? Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Com o relator, presidente. Obrigado, doutor. Eu também voto com o relator. Então, fica a agremiação do Catanduva unida, R$ 1.500 por infração ao artigo 91, votação por unanimidade, e o atleta Antônio Silva Lima foi absolvido, votação também por unanimidade. Vamos fazer o último da pauta, da nossa pauta, não da... Porque a gente vai conseguir o processo 1046 de 2025, relator, doutor Tiago tem a palavra. Obrigado, presidente. Trazemos oferecido em face do atleta João Pedro Franquinão Peroto, do Rio Claro e da própria agremiação Rio Claro, só que ocorrido a partir da Campeonato Sub-15. A relação ao atleta João Pedro, considerada súmula, o atleta foi expulso mediante cartão vermelho direto por tirar um gol com a mão de forma deliberada, denunciado por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, Xerax Leal. Quanto à agremiação Rio Claro, conforme considerado relatório do diretor de jogo, foram escalados apenas 5 gandulas, quando o regulamento específico da competição exige pertences mínimo 6, configurando em relação ao artigo 30, inciso 4, do regulamento específico de competições para o Polo Sub-15 e Sub-17. Sendo denunciado em infração ao artigo 91, inciso 3 do PJD. O atleta não possui disciplinares, a agremiação sim possui uma série de punições. Não há defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Passo a palavra à Procuradoria. Em relação ao atleta, artigo 150 é caracterizado, requer a condenação, e mais um caso aqui de 91, descumprimento de regulamento, requer a condenação do denunciado pelo prefeito. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Laila, pela defesa. Perfeito. Lendo a denúncia, a própria leitura demonstra o desespero do atleta, né? Para chegar a tirar a bola com a mão, já demonstra o quão nervoso ou até despreparado ele estava para esse jogo. Estamos falando aqui de um campeonato sub-17, onde os atletas ainda estão em formação, mas de qualquer forma o ato dele não pode ser premiado, motivo pelo qual requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência, considerando que ele é primário
e trata-se de um campeonato amador e não havendo esse entendimento que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 250. Já com relação à denúncia realizada contra a agremiação, nós estamos falando da falta de um gandula, não havendo qualquer prejuízo real à partida. Né? Nem no relatório do diretor de jogo, nem na súmula demonstram um real prejuízo à partida ou ao espetáculo como um todo, motivo pelo qual, pela baixa adesividade, requer-se a absolvição ou a conversão da pena de multa em advertência, e não havendo esse entendimento, seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191, considerando ainda o 182 e 182A do CPJD. Obrigado, doutora Laila. Passo a palavra ao relator para a volta. Obrigado, presidente. Levando em consideração que o atleta é de uma categoria amadora, o lance já foi punido disciplinarmente, contudo, levando em consideração a prática desse ato desleal, eu acolho o pedido da defesa na suspensão de uma partida cometida em advertência. Em relação à premiação, entendo que não houve nenhum tipo de problemática ao desenvolvimento da partida, nem houve descumprimento de regulamento. E por esse motivo, presidente, eu aplico sim a multa do 191, levando em consideração nos campeonatos sub-15, o artigo 91 é de R$200, e a agremiação já é incidente de 91, eu aplico R$400 pela falta desse gandula. Esse é o importante de voto, presidente. Obrigado, doutor Thiago. Doutor Daniel. Presidente, como relator na questão do atleta, mas na questão do clube, eu vou ousar discordar que o Rio Claro recentemente já foi punido 2 vezes R$300, uma vez R$500, e só no artigo 91, inciso 3. Eu não acho que a falta de gandula não faz diferença no jogo. Para mim faz sim, porque o jogo está mais devagar. Porque está faltando alguém para buscar a bola quando a bola vai longe do campo. Então, já que a última foi de 500, eu vou voltar agora em 750, presidente. Obrigado, doutor Daniel. Doutor João. Presidente, vou acompanhar a divergência, vou acompanhar o relator no primeiro item e acompanhando a divergência quanto ao segundo lapidamento da pena de multa. Perfeito, obrigado. Doutor João. São 7h05, eu não vou começar um debate com isso aqui. Mas eu tenho muita dificuldade em punir esse tipo de caso, então vou votar pela absolvição da mão. É contra a regra do jogo, E ainda assim é um ato do jogo. Se o Soares não tivesse feito isso, o Gana tinha ido para a semifinal da Copa do Mundo de 2010. Então, é uma opção, então eu não vejo como infração disciplinar. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande nesse tipo de caso. E até similar com o anterior, na questão do chance clara de gol. É uma chance, obviamente, clara de gol. Ele trocou um gol pela expulsão dele e ele já vai ficar uma partida fora. Então, por esse caso, eu vou votar na absolvição. E no segundo caso, eu vou acompanhar o 750. Proposto pelo doutor Daniel e passou para aquele estado, então fica o João Pedro advertido, infração de 250, porém cometido em advertência, diante da baixa gravidade, e a agremiação do Rio Claro foi punida em 700, o primeiro caso, votação por maioria, e aqui a agremiação punida em R$750, multa pecuniária, infração ao artigo 90 também, votação por maioria, julgamento encerrado. Não temos tempo, para continuarmos, então, declaro encerrada a sessão. Mais uma vez agradecer a todos. Continuamos na semana que vem. Obrigado.